Saudações, seja muito bem-vindo, eu sou Fábio Carneiro, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui no canal, ajude o canal a crescer, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, curta ele. Já te indico que tem um vídeo anterior onde eu passo para vocês como configurar o ambiente através do FPC Deluxe, onde você vai simplesmente instalar a IDE, instalar o Cross Compiler para você produzir programas tanto para Linux como para Windows, de forma bem simples, né? E a mesma abordagem que eu faço aqui, você pode fazer isso no Windows também, tá bom? Seja muito bem-vindo. De novo, se você já está acompanhando o canal aqui, a gente já tem a nossa IDE configurada, a gente já fez umas configurações bacanas. Aqui em pacotes, a gente já tem o nosso gerenciador online de pacotes para a nossa IDE Lazarus, tá? Eu vou deixar essa configuração aqui mesmo, porque fica mais fácil para gravar, eu consigo aparecer aqui no cantinho aqui onde eu tô. A gente tem a IDE ancorada aqui na direita e o nosso formulário vai ficar aqui em cima, tá? Então assim fica um layout bacana para vocês visualizarem. Eu sei que as letras da IDE podem parecer pequenas para vocês assistindo, eu realmente odeio isso. Quando eu estou assistindo um vídeo ou fazendo alguma aula, fica com as letrinhas pequenas. Realmente eu acho isso muito chato. Eu vou aumentar aqui o tamanho aqui da letra aqui no editor. Tenha um pouco de paciência, né? Se você tiver dificuldade em ler, assista com a tela cheia, veja como faz tudo bonitinho, pausa o vídeo, depois você tenta fazer e fica nesse processo que o seu aprendizado vai ser muito melhor do que você ficar vendo e fazendo. Claro que se você tiver duas telas aí fica muito mais fácil, você uma assistir a aula, o outro você acompanha, tá? Então o primeiro passo foi configuração do nosso ambiente de desenvolvimento com o Object Pascal, usando a IDE Lazarus, Cross Compile e as primeiras configurações, tradução, entre outras coisas. Eu vou dar um tour aqui pela IDE para vocês, mostrar pontos importantes, e aí a gente vai começar a fazer alguma coisa, tá bom? Então, muito bem, aqui eu tenho a IDE, aqui no meio eu tenho o editor de texto, nessa parte aqui que está Unity 1, é o meu editor de texto, tá? Então, tudo relacionado ao meu programa eu vou configurar aqui dentro desse quadro. Aqui na direita eu tenho uma janelinha de componentes, então toda a parte de componentes, botões, tudo que eu for colocar para introduzir aqui no meu programa vai estar aqui, né? Aqui ele já está tudo listado, apesar de que parece que tem muito, ainda tem muito mais que a gente pode instalar, eu vou mostrar para vocês. Do outro lado aqui, ó, a gente tem a parte de inspetor de objetos. Tudo que a gente for construindo no nosso programa, ele vai estar dentro dessa listagem aqui. Como, por exemplo, aqui ó, a gente tem o nosso formulário. Formulário é o termo que a gente usa para a nossa janelinha gráfica. Se eu pegar aqui dentro, pegar um botão, ó, um T-button, e clicar aqui dentro, ó, automaticamente aqui ele já pega e faz ele mostra né, com o tipo árvore, né, árvore de arquivos, árvore de objetos, o nosso botão, tá? Então, por enquanto, vamos deixar o nosso botão aqui, certo? Daqui na parte de baixo é onde a gente configura a parte de propriedades dos elementos que a gente vai colocar no formulário. A gente pode configurar os eventos que a gente vai adicionar no nosso formulário. A gente tem vários eventos que a gente pode criar, várias personalizações para cada objeto em si. A gente tem a parte de favoritos e restritos. Aqui a gente consegue ver uma coisa legal, ó, restrições gerais, conjunto, widgets. A gente vê aqui ó, o GTK1, o GTK2, o biblioteca do Windows e do Mac, né? Então restrição de componentes nenhum, a gente pode até fazer uma restrição aqui de tipo de componente, tá? Tem muita coisa bacana que a gente pode fazer, que a gente pode configurar aqui. A gente pode personalizar de diversas formas diferentes os elementos do Lazarus. E a gente pode simplesmente criar o layout basicamente que a gente quiser, tá? Se você tiver criatividade e paciência para criar um layout muito moderninho para o seu software, com certeza você vai conseguir, tá bom? Uma errata aqui que é importante dizer é que a gente colocou Pascal, né? Só que na verdade a gente não está usando o Pascal em si, aquele Pascal do Turbo Pascal de anos atrás. A gente está usando na verdade o Object Pascal, é como se fosse uma reformulação do Pascal, onde a gente pode tratar com orientação a objeto, entre outros paradigmas modernos que a gente tem em C++, Java, C Sharp, entre outras linguagens, tá? Então não é o
Pascal, é Object Pascal, é uma evolução dele, tá? Então, aqui em cima a gente tem esses botõezinhos aqui a gente tem algumas abas onde a gente vê Standard, Additional e entre outras coisas. Esses componentes são os mesmos que a gente tem aqui do lado, só que é muito mais rápido eu clicar aqui e digitar um BUT e já ter tudo relacionado a button. Colocar aqui, por exemplo, um list e tudo relacionado a list está aqui. É muito mais rápido, muito mais fácil do que eu ficar clicando aqui e procurando, colocando a seta em cima, esperando aparecer a caixinha de texto ali mostrando o nome do objeto. É muito mais fácil eu vir aqui, beleza? Outra coisa que é importante aqui a gente pode fazer pesquisa de propriedades, como por exemplo name e entre outras coisas, e aqui a gente faz a busca dos elementos. Aqui nessa parte aqui onde está minha setinha, ó, a gente tem essa opção de unidades, onde a gente aperta Ctrl F12, quando a gente clica aqui, ele aparece as nossas units, no caso ele apareceu aqui o arquivo unit.ps, que é esse que está aqui atrás, e esse project1.lpr. Esse .lpr, a extensão quer dizer Lazarus Project, ou seja, é um arquivo de projeto do Lazarus. Eu vou clicar nele para ele abrir e ele vem aqui do lado. E aqui ele vem o nosso arquivo de Object Pascal, né? Program, o nome do programa, anotações, uses, as coisas que a gente está usando, né? Ó, ele até falando aqui, ó, isso daqui ele inclui LCL with sets, ou seja, são componentes da interface, né? Form, Unit 1, tá? E ele está dizendo aqui que você pode adicionar units depois disso, ou seja, eu posso vir aqui embaixo e adicionar mais coisa. Mas aqui tem um ponto e vírgula, né? É importante você adicionar uma vírgula aqui e ir adicionando os elementos e manter essa linha sempre por baixo aqui, tá? E aqui a gente tem a parte de begun, ó, e ele seleciona pra gente aqui embaixo, ó, o end, ele faz esse círculo aqui e no end tem esse ponto final. Todo software, todo programa feito em Pascal, Object, eu vou falar Pascal, mas é Object Pascal, tá? Então, todo programa em Pascal ele tem a instrução begun e a instrução end. Quando a instrução end tiver o ponto final, ele é o fim da leitura do programa ou daquele arquivo em específico, tá? Quando tiver um end, ponto e vírgula, ele é fim do escopo de algum elemento. A gente vai ver isso aí mais para frente, tá? E aqui, tudo que tiver aqui dentro, a gente consegue produzir e configurar aqui na nossa janelinha. O Lazarus, ele basicamente, a gente consegue arrastar todos os elementos para dentro da janela, tá? Mesmo que a gente colocou os componentes na janela, ele não existe no escopo do programa, dentro do arquivo do programa. Então, assim, a gente pode colocar quantos elementos quiser e a gente pode manipular eles diretamente, criando uma função a eles, como, por exemplo, quando eu dei 2 cliques aqui no meu formulário, ele criou esse procedimento, essa procedure, mais para frente eu vou explicar a fundo o que é uma procedure, onde ele chama aqui a classe tform1, ó, ele até circula em cinza aqui, ó. Então aqui a gente está fazendo uma anotação ponto, a gente está chamando o elemento formCreate, olha só, o procedimento formCreate, que está dentro da nossa classe tform1, né? E ele já circula aqui. Então a gente está chamando um procedimento, aplicando um procedimento no elemento formCreate, que é quando essa janela é criada. E aqui a gente tem um escopo, ó, begun e end, olha só, ele circula o procedure, o begun e o end aqui embaixo, aqui a gente tem um ponto e vírgula. Então, aqui é a parte do escopo do nosso procedimento, tá? Isso aqui eu já vou explicar mais para frente. Aqui em cima, então, a gente tem alguns botões. Aqui a gente tem segundos de formulários, onde todos os formulários que a gente tiver, ele vai circular aqui. Então, se você tiver vários, você pode simplesmente usar o Shift F12 ou clicar aqui, selecionar o formulário que você quer e dar um clique e ele toma a frente. Olha só, ele está selecionado, ele tomou a frente agora. Aqui a gente tem um botãozinho onde a gente pode alterar o modo de construção, né? Aqui a gente tem outro botãozinho onde ele faz execução sem depurar, ó, se eu clicar aqui, ele não vai fazer depuração, ele só vai compilar e executar. E esse segundo verdinho aqui, onde ele executa, né? Aí aqui ele faz a depuração e tudo mais. Ó, nossa janelinha com o nosso botão, ó, mas ele não faz nada. E aqui dentro ó, não tem instrução para o nosso botão.
Beleza? Toda vez que a gente encerra, ele vai aparecer essa informação de que foi feita a parada do software, né? Se eu clicar em não exibir essa mensagem novamente, ele não vai mais aparecer essa janelinha. Eu vou clicar só porque sim, né? Então aqui a gente tem a opção de pausar, de parar o sistema, passar sobre, entre outras coisas que algumas coisas eu não vou explicar explicitamente o que é, vai ficar a encargo de vocês ir testando e conhecendo a ideia, porque tem muita coisa, né? Que a gente tem, por exemplo, opções de projeto, a gente pode clicar diretamente aqui. Não precisa vir aqui em projeto e ficar procurando. A gente pode vir nesse botãozinho aqui, opções de projeto, configuração e alvo e já fazer uma configuração, tá? E aqui do lado a gente tem o botão de opções da nossa IDE. Aqui a gente tem alternar a exibição dos formulários da Unity, a gente pode ficar mudando, ó. E aqui a gente salva todos os arquivos, salva o arquivo atual, abrir, tá? E aí por aí vai. A gente tem muita coisa bacana, que a gente tem a parte de ferramentas, modelo de código, entre várias outras coisas. A gente pode até fazer uma conversão, olha só, converter a unidade. Ou seja, uma coisa criada no Delphi para o Lazarus, converter uma coisa, um projeto do Delphi para o Lazarus, um pacote do Delphi para o Lazarus e por aí vai, tá? Então, essa é a parte fundamental. Mais do que isso, vocês vão aprendendo conforme vão mexendo no programa, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa mensagem aqui e vou fazer isso aí pelo botão, tá? Então, eu vou apagar toda essa parte aqui, né? Eu vou apagar isso aqui. Aqui em cima, ó, perceba que aqui onde está essa anotação aqui, ó, tform1, eu tenho algumas coisas, como por exemplo, a declaração do nome da classe desse objeto. Então aqui eu tenho uma classe form, tform, e ela chama tform1. Aqui eu tenho a definição de um botão, olha só, button 1, tbutton, que é esse botão aqui, e aqui eu também, na verdade isso daqui se você já estudou C, isso daqui na verdade é me fugiu a palavra agora, isso aqui é um protótipo, tá? Aqui é o protótipo dos elementos que eu tenho, apesar de que aqui embaixo, aqui na parte de implementação, não houve implementação desse botão, ele tem aqui dentro, foi adicionado o protótipo, né, do nosso botão, que é um tButton, que está presente aqui ó, na classe button, tá? Button 1, se a gente vir aqui ó, e colocar a propriedade name, aqui ó, tem que selecionar ele, seleciono ele, se eu vir aqui ó, name, ele dá aqui o nosso nome, button 1, tá? Então é o nome do nosso componente. Se eu procurar caption, olha só, tá aqui ó, button 1, é o nome do botão. Então eu posso mudar para mensagem, olha só. E automaticamente o nosso botão muda o nome. Eu posso redimensionar clicando nele aqui, ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, propriedade width e mudar manualmente, por exemplo, vou colocar 130 e eu posso também width largura e height que é altura, e posso vir aqui mudar, vou mudar para 45, vou dar um enter e meu elemento aqui automaticamente ele atualizado o tamanho, tá? Então vamos simplesmente fazer o seguinte, aqui ó, como eu não tenho mais a definição eu não tenho mais o procedimento, né, procedure do form create, que eu excluí aqui, eu também excluo o protótipo dele, tá? Muito bem, então vamos fazer uma personalização aqui nesse programinha e vamos adicionar uma função para o botão. Como eu não preciso criar à mão, né, o protótipo da função ou do procedimento, ou escrever o procedimento em si, eu posso fazer o seguinte, eu não preciso escrever manualmente. Eu dou 2 cliques no meu botão, olha só, e ele já cria o escopo do procedimento e ele já faz aqui, ó, ele já insere aqui também o protótipo da minha função. Se eu apertar Ctrl Z, ele cancela tudo. Eu posso muito bem selecionar o meu botão aqui em cima, vir em evento. Aqui em evento eu tenho várias outras coisas. Então eu tenho um evento onClick, eu posso selecionar aqui, ó, ele vai ficar assim, ó, branquinho, nenhum. Eu posso selecionar aqui no onClick, tem um quadradinho com um botão com 3 bolinhas. Quando eu clico nele, ele faz a mesma coisa do que eu dar 2 cliques no botão. E aqui, olha só, ele já seleciona no onClick automaticamente o button onClick, que é o nome dessa procedure
né, que está sendo criada dentro da classe Tform, tá? Então, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Eu posso muito bem vir aqui, ó, show message, tá? E aqui dentro eu posso passar como string, olha só, ele está aparecendo escrito ali para mim, show message const a msg, né, dois pontos string. Então ele está pedindo uma variável constante, né, do tipo string. Então eu vou colocar aqui, ó, olá mundo Lazarus e object Pascal. Aqui perceba que eu coloquei aspas duplas e o meu A com acento ficou vermelho, o object ficou preto e o restante ficou normal. Por que que acontece isso? Em Pascal, string, eu tenho que usar aspas simples, eu não posso usar aspas duplas, tá? Agora, ó, ficou tudo azulzinho. Se eu botar para reproduzir o meu programa agora, vamos colocar aqui, olha só que ele aparece aqui, ó, os seguintes métodos usados por Tform 1 estão no fonte, né? Então ele dá o caminho e ele está dizendo para a gente aqui, ó, form 1, Tform 1 on create. Remover as dependências, né? Eu vou fazer o seguinte, ele tá perguntando, ele achou essas dependências, essas referências dependentes, né? E está perguntando o que ele vai fazer. Eu vou clicar em abortar. A gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar aqui o nosso form. Olha só aqui no nosso form no on create. Ele está apontando um procedimento que não existe. Eu tenho duas formas, reproduzir o programa e garantir que pedir para que ele remova, ou eu posso simplesmente vir aqui e colocar em nenhum, né, e mandar ele reproduzir. E agora ele não dá mais o erro. Então ali no caso ele sempre vai apontar quando tem alguma coisa diferente. Agora está a nossa janela aqui, se eu clicar no botão mensagem, ele aparece a nossa mensagem neste show message, beleza? Então aqui eu posso fechar. Eu posso criar diversos eventos, tá? Diversos eventos, posso criar diversas coisas, posso fazer inúmeras coisas, como por exemplo, eu posso fazer essa mensagem de forma diferente. Eu posso vir aqui, ó, procurar aqui, ó, um edit. Eu vou pegar esse edit, eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocar ele grandão, tá? Ele selecionado, eu vou vir aqui, ó, eu vou procurar a propriedade text. Aqui, ó, propriedade text. Text, toda vez que eu colocar um edit, ele fica informações aqui dentro. Essa propriedade é text. Quando é, por exemplo, um botão, o que está escrito no botão é a propriedade caption, tá? Então eu vou vir aqui nesse propriedade text, eu vou deixar vazio, vou dar um enter, quero que ela fique limpinha aqui, assim, ó, bonitinha, tá? Eu vou vir na propriedade, eu vou mudar o nome dele, vou vir aqui, ó, name na verdade, né? Aqui eu vou colocar E maiúsculo, DT, mensagem. Ou seja, edit mensagem. Agora o nome dele vai ser EDT mensagem. Eu vou selecionar o meu botão, eu vou vir aqui no nome, eu vou colocar B maiúsculo, TN de button, mensagem. Então agora eu tenho um EDT mensagem e um BTN mensagem. Quando eu mudo o nome dos meus componentes, automaticamente, olha só, BTN mensagem clique, ou seja, o meu objeto botão ele já foi atualizado, ó, BTN mensagem clique, né? Aqui, ó, BTN mensagem, EDT mensagem, na verdade, né? Então eu posso fazer várias coisas. Eu vou colocar aqui um label, vou pesquisar aqui, ó, label, tá? Eu vou colocar ele aqui. Esse label eu vou vir aqui, ó, eu vou deixar aqui, ó, L maiúsculo BL mensagem. Então agora a gente tem o botão mensagem, o edit mensagem e o label mensagem, tá? Eu vou na opção caption, olha só, o label ele não tem text, ele tem um caption. O caption eu vou colocar assim, ó, sua mensagem, tá? Que a gente vai substituir esse carinha pela nossa mensagem, tá? Só que agora, se eu pegar e, por exemplo, mudar essa propriedade, mudar o que está escrito no nosso label, obrigatoriamente o posicionamento dele vai ficar meio ruim. Então a gente vai agora ver como que a gente consegue melhorar o posicionamento das coisas, tá? Para isso,
a gente precisa selecionar o objeto. No caso aqui eu selecionei o nosso Edit, eu vou remover o filtro. Tem uma propriedade que chama Anchors. Escreve Anchors, A-N-C-H. Ó, então tem esses Anchors. Se eu clicar nessa setinha aqui, não vai aparecer nada, porque não tem nenhuma definição. Se eu clicar nesse botãozinho aqui do lado, ele vai aparecer pra gente essa janela aqui, onde ele nos permite configurar uma opção de ancoragem. Essa ancoragem é onde a gente vai ancorar o componente com base em outros elementos. Então eu posso definir que tipo de posicionamento eu tenho usando o fundamento de ancoragem, tá? Então eu quero que ele fique exatamente no meio na horizontal. Eu quero que ele tenha um tamanho específico em relação ao topo da janela. Então eu vou fazer aqui a ancoragem superior ativo. Eu vou selecionar esse botãozinho que, se você olhar, ele tem um tracinho, né? E ele tem duas barrinhas abaixo do tracinho. Então isso quer dizer que o elemento ele vai ser ancorado na borda de cima, tá? Esse do meio, ele está dizendo que ele vai ser ancorado usando a borda de cima como o meio do posicionamento dele, e esse outro ele vai fazer uma separação, ele é um pouco confuso, olha só, ancoragem lado superior ao lado inferior do irmão. A distância mantida é definida por ambas as propriedades, espaço da borda, deste e do irmão. Então, assim, essas coisas que eu estou mostrando, tipo assim, eu estou mostrando uma opção. É importante que você pegue as outras opções e vão testando para vocês terem aquele tato de como funcionam as coisas. Eu vou selecionar esse primeiro de cima. Eu vou selecionar qual que é o elemento irmão que vai servir de base para ele fazer a ancoragem. Eu vou usar o meu form, ó, form 1, tá? Eu posso muito bem vir aqui, ó, selecionar esse form 1, vir aqui em name na verdade, né? Aqui em name eu vou colocar vou colocar FRM, tipo formulário, janela, tá? Então é um formulário janela para saber que é a janela do meu programa, tá? Então selecionando aqui o meu edit, a gente volta aqui na propriedade Anchors, clica aqui no botãozinho do lado e agora a gente pode voltar. Uma outra ancoragem que eu quero é a esquerda, e eu vou usar o mesmo processo. Se você ver o botãozinho, que é a mesma opção, eu quero que ele fique sempre no centro. Então, os lados de ancoragem, eu quero que exista as bordas e o meu componente no centro. Para isso, eu quero que ele fique no centro de quem? Da minha janela. Então, FRM janela. Do meu lado direito, ó, perceba que aqui ele já encostou. Do meu lado direito, eu quero a mesma coisa, só que aqui a opção está diferente. Eu vou colocar igual, ó. Perceba que ele espelha, e vou selecionar o meu FRM janela. E agora olha o que ele fez, ele simplesmente se expandiu para cobrir toda a área que eu mandei que ele cobrisse. Por quê? Porque eu não defini um espaçamento. Aqui dentro desse quadradinho aqui, existe um espaço da borda, ou seja, que é a borda do meu elemento em relação ao objeto irmão em que ele está ancorado. Então eu posso muito bem vir aqui, ó, colocar 25, olha só, ele já criou um espaçamento de 25 pixels. Então eu posso colocar esse espaçamento em todos, tá? Esse aqui no meio não precisa, né? Se eu colocar aqui no meio, ele vai automaticamente setar para tudo, olha só. Tá vendo? Se eu coloco 25 no centro, automaticamente ele já seleciona 25 ao redor do meu elemento. Se eu colocar 25 no centro e 25 em cima, olha só, ele vai pegar esse espaçamento de 25 que eu setei para todos os lados e acrescentar mais 25, que foi o que eu setei na parte de cima do meu elemento, tá? Eu vou deixar 0 em tudo e 25 no centro para ele criar um espaçamento em volta. No minha label, né, no LBL mensagem, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou desativar o de cima, vou ativar o dos lados, vou setar que eu quero que ele fique do lado da borda. Também vai ser o meu formulário, no caso a minha janela, tá? E aí, aqui eu quero uma formatação específica. Então, cada lado eu quero que ele tenha no máximo 25 e 25. Se eu fizer isso, a minha mensagem vai ficar sempre da esquerda para a direita. Mas eu quero que ele fique exatamente no meio, para conforme a minha mensagem for crescendo, o posicionamento fique bacana. Para isso, eu preciso simplesmente mudar uma propriedade só. Ó, eu vou desmarcar a da direita,
eu vou usar só a ancoragem da esquerda, e ao invés de eu colocar esse botãozinho da esquerda aqui, que ele vai colar na minha margem, eu quero esse daqui, ó, que ele vai centralizar. Olha só, ele já foi pro meio. Se eu colocar qualquer tamanho aqui, não vai fazer diferença. Então eu vou colocar 0. E agora eu tenho a minha ancoragem no centro. Porém, eu quero fazer uma ancoragem superior. Essa ancoragem superior, sim, eu quero que ela seja feita com base na borda, mas ao invés de eu fazer no meu formulário, agora eu vou fazer no meu edit. Olha só. Cadê? Onde ele foi? Ele está exatamente, olha só onde as indicações do meu elemento tá. Ele está exatamente na borda de cima do meu edit. Se eu colocar esse botão do meio, ó, agora ele ficou no meio do meu edit. Se eu colocar esse de baixo aqui, ó, olha só o que ele fez. Vamos ler de novo aqui, ó. Ele ancorar o lado superior ao lado inferior do irmão. A distância mantida é definida por ambas as propriedades, espaço da borda deste irmão. Então, se eu colocar aqui, vamos colocar aqui, ó, 25, ele não muda. 65, ó, já aumentou. 95, ó, já aumentou. Então, dependendo do espaçamento que eu coloco, ó, ele não muda. Ó, 15, olha lá, 16. Por quê? Porque ele já cria um espaçamento próprio. E esse espaçamento aqui é de 25. Se eu colocar 25 aqui, ó, ele não muda. Mas se eu colocar 26, ele já começa a descer. Se eu começar a aumentar, ele vai descendo mais. Por que esse espaçamento é 25? Né? Porque esse label aqui, eu decidi que ele seria 25. Se eu colocar 15, o espaçamento dele vai diminuindo gradativamente. Olha lá. Agora ele está mais próximo. Então, se eu seleciono 25, ele aqui automaticamente ele vai ter esses 25 de pixels distantes, porque é com base no espaçamento do elemento irmão que eu estou setando ele. Pode parecer confuso, mas vai vendo com calma, vai mexendo que vocês vão entendendo. Para esse caso eu quero um valor específico, então eu vou colocar ancoragem do lado superior, e aqui eu vou colocar 60 pixels. Olha só para onde ele vem. Na verdade eu vou colocar um pouco mais, vou colocar 100 pixels, quero que ele fique ali. Então eu já tenho uma ancoragem dos lados, no caso o lado esquerdo que obriga o meu objeto a ficar no centro, e eu tenho uma ancoragem com base na parte superior do elemento irmão, que no caso é o meu edit. E agora ficou o nosso botão, olha só, quando eu seleciono o meu elemento aqui, automaticamente a opção de ancoragem já muda, então é muito mais prático. Nesse caso eu quero uma ancoragem para a esquerda, que eu também vou usar a minha janela como base e centralizar. Aqui eu não preciso setar a medida, é só o elemento e o posicionamento. Aqui eu quero uma ancoragem na parte inferior da minha janela. Olha, ele sumiu ali. E eu quero 50. Olha só o que ele fez. Ficou zoado. Por que ele ficou zoado? Porque eu também tenho uma ancoragem superior em configurações diferentes. Eu desmarco a de cima. Aqui embaixo, ó, eu seleciono a parte inferior. E agora eu posso colocar a minha medida. Só que aqui ele deu uma zoada no width, não foi? Aqui, ó, no height. Ele simplesmente redimensionou o tamanho do meu botão para 1 pixel. Então deixa eu configurar de novo para 45. Você tem que ficar esperto com essas coisas. Se ele der isso daí e você não conseguir selecionar ele aqui, você pode selecionar ele por aqui. Então vamos voltar aqui na propriedade Anchors. E agora sim, eu quero espaçamento de 25, tá? E tá pronto, eu não tenho mais o que mexer aqui. Eu posso fechar essa opção de ancoragem. E agora eu posso... Ó, quando eu clico agora em ancoragem, no Anchors, perceba que eu posso selecionar quais são as configurações de ancoragem que eu quero. De baixo, esquerda, direita ou topo. Agora eu vou reproduzir o meu programa para vocês verem uma coisa. Ó, tá aqui a minha janela, certo? Eu criei um espaçamento aqui em cima, nas laterais, eu criei um espaçamento da minha label em relação ao meu componente de cima, que é o meu edit, e eu criei um espaçamento do meu botão para baixo. Se eu redimensionar minha janela, olha só, ele vai sempre respeitar a ancoragem que eu fiz. Olha só, os elementos até ficam zoados, ó, tá vendo? Se eu diminuir muito. Mas olha só, ele sempre vai respeitar
o tamanho de opções que eu quero. Então eu posso muito bem digitar aqui, mas se eu clicar no mensagem, ele vai aparecer a nossa mensagem, né? Então eu vou fechar e agora a gente vai fazer umas regras de negócio aqui funcionando, beleza? Então vamos lá, vamos terminar isso aqui, a gente já fecha mais um vídeo onde vocês vão aprender a criar seu primeiro programinha e aprender mais coisa. Então, clicado 2 vezes no meu botão, ele já vem aqui para dentro do meu procedimento. Ó, uma outra coisa, o meu procedimento aqui, a minha função, ele está escondida. Se eu clicar no botão, ele vai direto para lá, o meu cursor aqui. Então a gente vai tirar essa mensagem daqui, vamos deletar. Agora a gente vai fazer uma coisa bacana. A gente precisa, antes da gente fazer a regra de negócio, deixa eu aumentar esse negócio aqui, eu vim na propriedade. Fonte. Propriedade fonte, eu vou clicar aqui, no botãozinho aqui do lado. Eu vou selecionar 14, tá? Só para ficar mais legível. Beleza. Então agora a gente está dentro na nossa procedura ali do nosso botão. Agora a gente precisa fazer um procedimento simples. Eu preciso pegar o que eu escrever dentro do label, aliás, dentro do edit, né? O que eu digitar no edit, eu quero que ele envie para a minha label. Eu quero que a minha label seja responsável por mostrar a minha mensagem de dentro do que eu coloquei dentro do label. É mais ou menos como se eu estivesse digitando uma coisa no Google, no campo de pesquisa do Google e clicando no botão para pesquisar. Ele vai enviar a informação. Então eu quero enviar o que eu escrevo, o que eu inseri no meu edit para dentro da minha label, tá? Para isso é muito simples, eu só preciso fazer direcionamento de propriedades. Então, por exemplo, eu quero pegar o que está dentro do meu edit, tá? Então, qual que é o nome do meu edit? E maiúsculo, DT, olha lá, mensagem. Esse é o meu objeto, olha só que ele selecionou aqui em cima, é o componente. Só que eu preciso setar qual que é a propriedade desse componente que eu quero. Então, ponto text, olha só, ponto text. Então ele já aparece ali 2 pontos igual. Eu já falei no vídeo anterior que 2 pontos igual é o sinal de atribuição. Então aqui eu posso colocar qualquer coisa. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, meu nome, vou colocar aspas duplas, olha só. Meu nome é Fábio, tá? Eu vou reproduzir esse programa só para vocês verem o que isso aqui, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então aqui dentro do meu botão, eu selecionei o componente, ponto, propriedades, uma anotação ponto, isso aqui está em orientação objeto. Essa propriedade, esse atributo text, eu estou usando um sinal de atribuição e estou passando para ele uma string. Então, olha só, quando eu clico no botão, ele insere aqui para mim, meu nome é Fábio. Eu quero que ele faça isso, só que ao invés dele inserir aqui, eu quero que ele pegue o que está inserido aqui e mande para cá, tá bom? Então vamos fazer essa regra de negócio agora funcionar. Vocês já viram como é que funciona, como a gente vai enviar uma informação para um elemento. Então a gente tem que fazer o seguinte, olha só que bacana. A gente quer enviar para quem? Para nossa label, LBL, mensagem, ponto Q. Qual que é a propriedade que mostra o texto ali? A propriedade é caption, tá? E ele já introduz pra gente o sinal de atribuição. Eu quero que ele receba, eu quero que a propriedade caption receba o que está dentro da propriedade text do meu componente edit. Então, eu quero que ele receba aqui edit mensagem, ponto Q, text, tá? Então essa pequena instrução vai fazer que o caption do meu label receba o text do meu edit. Então vamos reproduzir o programa. Vocês vão ver que a gente fez um programa escrevendo basicamente uma única linha. Então aqui tá rodando nosso programa. Eu vou colocar aqui eu sou o Fábio e estou aprendendo Lazarus e Pascal. Introduzi a minha mensagem, agora eu vou clicar no meu botão e olha só, ele introduz aqui para o nosso label. Eu sou o Fábio e eu estou aprendendo Lazarus e Pascal. Eu posso colocar aqui segunda-feira. Se eu der um tab, ele já seleciona o meu botão. Segunda-feira. Eu dou um tab, ele volta para o meu edit.
Muqueca de camarão. Deu um tab e foi pro meu botão. Muqueca de camarão. Agora o nosso botão ele está funcionando, o nosso programa está funcionando. Agora a gente pode até fazer uma coisa bacana. Vamos resetar o nosso processo. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o nosso botão. Vamos vir aqui em Anchor. Agora eu quero que o meu botão ele fique com base à borda esquerda da minha janela, com base em 25 pixels. Eu posso fazer isso ou eu posso simplesmente pegar aqui, ó, remover esses 25 e adicionar 25 direto aqui, ó. Simples assim. Muito bem. Fechei. Agora eu posso, ele selecionado, eu faço aqui, ó, Ctrl C, clico no meu form, Ctrl V e ele não copiou. Ó, copiou. Ele copiou, né, mas eu não consigo arrastar porque ele está com as mesmas propriedades de ancoragem. Então eu tenho dois botões aqui, ó. Só que a diferença é que esse aqui tem um no final. Então já vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, name, aqui, ó, btn reset, tá? Esse aqui vai ser o name dele. Vamos procurar a propriedade caption. Aqui, ó. Vamos mudar para resetar. Agora a gente vai vir aqui no Anchor. Olha só como é muito mais fácil fazer a busca pelo nome do componente. Esse daqui eu não quero uma ancoragem à esquerda, eu quero uma ancoragem à direita do meu formulário. Perfeito. Agora eu tenho ali o nosso botão. Vou dar 2 cliques nele. Na verdade ele jogou só um procedimento aqui, né? Por quê? Olha só, eu clico, ele vai sempre para o mesmo lugar. Por quê? Porque se a gente vem aqui em evento, ó, eu vou pesquisar aqui, ó. On click, ó, on click, btn mensagem click. O outro, a mesma forma. Esse reset, eu vou clicar aqui, vou vir no on click, e vou colocar aqui, ó, nenhum, e vou clicar nos 3 botõezinhos aqui. Agora ele já introduziu pra gente toda a estrutura da nossa do nosso botão. Esse botão eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele pegue o nosso label, ele volte para a sua mensagem, eu quero que ele pegue o nosso edit e deixe em branco. Então, lbl, mensagem.caption, ele recebe o quê? Uma string escrito sua. Eu acho que mensagem é com essa só, né? Enfim, tanto faz. Sua mensagem, tá? E qual que é o outro procedimento que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o nosso edtmensagem.text e o que ele coloca? Eu quero que ele coloque uma string vazia, tá? É isso que eu quero que ele faça. Então vamos reproduzir aqui o nosso programa. Mais uma vez a gente adicionou um botão, escrevemos mais 2 linhazinhas ali. Ó, então aqui, ó, YouTube. Ó, vou dar um tab, ele foi por resetar. Isso a gente pode corrigir isso de uma forma bacana. A gente pode vir aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu fechar isso aqui. Se a gente selecionar o nosso botão, vamos selecionar o nosso edit mensagem. Vamos descer. Aqui, ó, tem uma propriedade chamada tab order. A gente pode selecionar a ordem do nosso botão. Se a gente clicar nesse botãozinho do lado, a gente vê a ordem em que tá as coisas. Eu posso vir aqui, ó, o EDT mensagem, selecionar ele, clicar ele para cima, olha só, ele assumiu a primeira posição. Agora, a posição 0, né, que é o nosso edit, a posição é o btn mensagem e a posição 2 é o btn reset. Posso fechar, agora eu posso reproduzir o nosso programa de novo. Muito bem. Ó, agora sim. Fábio deu um tab, foi para mensagem. Deu um enter, tab foi para o reset, tab voltou para o edit. Estou aprendendo a programar. Tab mensagem, agora se eu for um tab e for no reset, dá um enter, ele volta para o 0. Beleza, então é só aí 40 minutos de vídeo, já deu uma aula muito boa, a gente já criou o nosso primeiro programa, a gente aprendeu como manipular alguns elementos, como fazer estrutura de layout com base na ancoragem dos elementos, com base em outros elementos. A gente conseguiu fazer evento, né, de clique, aprendemos alguma coisa sobre a janela, IDE e tudo mais.
Então, a gente já viu, a gente agora já entende como que funciona a base aqui da nossa IDE. A partir daí, os próximos vídeos a gente vai começar a se aprofundar na linguagem Pascal para fazer ainda mais sentido o que está acontecendo, tá? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um forte abraço, um beijo no seu coração e fui!